Muito boa noite, amigos de Imperadores do Samba. Sejam todos muito bem-vindos, como eu costumo dizer, né, a mais uma live da Negritude, né, nesta sexta-feira, dia 16 de outubro. Já passamos aí, né, praticamente estamos completando hoje 7 meses de pandemia no Brasil, 7 meses de isolamento social, e que a gente vai enfrentando a cada semana, a cada dia, né, nessa busca esta cura, por esta vacina, para que esse tempo, de fato, saia das nossas vidas, que a gente possa estar futuramente aí se abraçando, se curtindo de perto. Enquanto isso não chega, a gente está aqui conversando, trocando ideia, né, trazendo aí assuntos interessantes para poder conversar com vocês. E como vocês viram, hoje convidados são super especiais, os temas também são super especiais, super interessantes. A gente vai falar sobre o sistema prisional, vamos falar sobre racismo estrutural, vamos falar sobre a cultura hip hop, vamos falar sobre educação. Então, são temas aí pulsantes ainda na nossa sociedade, que bom que estão aí para a gente poder falar, né, para a gente poder tratar. E, claro, com a participação de todos vocês aí de casa que me acompanham, né, já desde junho, né, julho, dessas lives da Negritude. O espaço está aberto para comentários, para perguntas, né, vocês curtam, comentem, compartilhem, isso é importante também para a gente, né, Imperadores do Samba realiza esse trabalho para vocês aí de casa, então é bom que vocês participem conosco. E para a gente, então, dar início na nossa conversa, na nossa primeira parte, né, da live da Negritude, vou trazer ele, que é jornalista, escritor, acho que agora também é diretor, ele é youtuber, ele é roteirista, mas também um grande jornalista, um grande parceiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele este ano na Rádio ABC, né, na equipe do Cláudio Brito. Eu que já era fã do trabalho, eu consegui estar um pouquinho ali absorvendo, né, da qualidade, da técnica de cobertura e de comentário, né, sobre o carnaval, e que hoje ele está aqui para falar sobre um trabalho super relevante que ele fez a respeito do sistema prisional gaúcho, mais especificamente sobre o Presídio Central, né, que é o maior presídio do estado, um dos maiores do país, e sobre as várias nuances, né, que aquela instituição acaba reservando, né, acaba construindo em cima da sua história. E então quero trazer ele aqui para nossa conversa, meu querido amigo e parceiro, jornalista Renato Dornelles. Boa noite, Renato. Boa noite, Ed. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou assim muito honrado. Boa noite, Mar Vermelho e Branco. Boa noite, Escola do Povo e tantos outros, né? Tantos, digamos assim, tantos outros nomes pelas quais a Imperador do Samba merece ser chamada pela sua história e por tudo que representa, não só para o Carnaval, mas também socialmente para a sociedade, socialmente, tanto que essa live, né, essa live agora para a qual fui convidado, é uma demonstração disso, que não há uma preocupação unicamente com o carnaval. Então, parabéns, Imperadores do Samba, por ter projetos como assim. Muito obrigado, Ed, muito obrigado mesmo de coração por esse convite. Para mim é uma grande honra estar participando. Ah, que bom, Renato. Vamos falar então sobre este tema, até botei aqui embaixo, nesse tema carcerário, racismo estrutural, Certo. e para a gente começar fazendo, como eu falei no início, o teu trabalho, né? Tu fez primeiro um livro sobre o Presídio Central, Isso, sobre as facções, né, do presídio, depois veio o isso. documentário. Eu queria que eu falasse um pouquinho sobre isso, então. Primeiro, sobre este trabalho jornalístico em cima do sistema prisional. Uhum. Surgiu esse Certo. anseio, essa ideia de falar sobre isso. Que a gente depois possa permeando, então, todas as nuances que este assunto e o presídio central acaba despertando também, né? Certo, certo, Ed. Bom, assim, é um tema que eu vi, que eu durante mais de 30 anos, assim, eu venho há mais de 30 anos trabalhando, que é a questão do sistema prisional. Eu fui repórter e colunista da questão da segurança pública, né, no período que estive na RBS. Paralelamente também, evidentemente, muitas pessoas me conhecem pela coluna e pelos temas de carnaval.
que vamos dizer assim, que era o tema agradável dentro da história, né, o carnaval. Sim. Mas a gente também tem o jornalismo também, nem tudo é tema agradável, tem o tema Sim. também pesado, e o tema pesado com que eu trabalhei muito tempo e continuo trabalhando até hoje é esse, né, o sistema prisional, a segurança pública. Mas eu trabalho assim, eu vejo que é uma necessidade das pessoas entenderem de que maneira, né, as causas, consequências as questões que envolvem a segurança pública. Então, lá em 1987, acho que eu estava com 1 ano de jornalismo na época, e comecei a trabalhar esse tema prisional, tive, assim, digamos assim, um pioneirismo, porque o primeiro trabalho concreto sobre crime organizado aqui no Rio Grande do Sul foi o livro Falange Gaúcha, isso já foi reconhecido, e é o livro da minha autoria, né, o meu primeiro livro, Falange Gaúcha, que mostra o início, desde o início, como é que o crime começou a se organizar aqui no Rio Grande do Sul. E desse livro, como tu bem colocaste, vieram filmes, entre os quais o Central, o Poder das Facções, no maior prestígio do Brasil, né, do qual fui co-diretor e roteirista, e também agora uma série que está no ar, a série Retratos do Cárcere, também sou co-diretor e roteirista, que veio na sequência do Central. Então, é um tema que eu venho trabalhando bastante tempo, assim, essa questão de segurança pública e com foco no sistema prisional. Eu vi né, acompanhando também já tempo de trabalho, já vi um tempo atrás, e essa semana, por conta da live, eu fui rever alguns materiais. E eu vi uma palestra que tu deu no TED, né, aqui, que foi há uns 2, 3 anos atrás. E isso, falando sobre a questão do sistema prisional. E tu abre a palestra dizendo, né, que não há muros e grades tão altos que separem, né, a população que está isolada da população que está livre nas ruas. Porque hoje, de fato, o crime organizado, ele perpassa essa questão de segurança, assim, né? Como tu, fazendo essa pesquisa, assim, né, como tu citaste, foi um pioneiro em cima disso, já fazendo um paralelo para hoje, a forma como a gente está encarando hoje, a gente, enquanto sociedade, está encarando hoje a política prisional e de segurança, consegue avaliar se, de fato, esses muros ainda são muito altos, eles baixaram, se tem uma perspectiva de que possa baixar, enquanto jornalista e estudioso do caso? Exato. Isso é uma questão extremamente importante, porque o que acontece, assim, num modo geral, a sociedade, como, né, de um modo geral, pensa assim, a polícia está reprimindo, a polícia está prendendo, os presos estão sendo colocados lá, o problema continua sendo aqueles que cometem crime aqui fora, e a questão do presídio está sendo resolvida. É uma grande ilusão, porque os presídios, da maneira como estão funcionando, além de não permitirem àqueles que querem, digamos assim, pagar pelo erro que cometeram e depois retomar uma vida, digamos assim, longe do crime, não dificulta para que isso aconteça, além do sistema penitenciário dificultar a esses, certo? Uma retomada de uma vida honesta. Os presídios, eles não impedem que aqueles que lá dentro estão, principalmente aqueles poderosos que lideram facções, de continuar comandando o crime aqui fora, entende? Então, é uma ilusão que a sociedade tem. Acha, não, prendeu, tá, agora sim, tem que prender, tem que isolar e tal, e pronto, estamos livres desses. Não, eles continuam, os poderosos continuam lá dentro, não só comandando o crime aqui fora, como também aumentando e tendo poder sobre aqueles outros que chegam lá e não têm nenhum poder e que talvez pudessem ser reinseridos honestamente na sociedade e que não conseguem, porque lá dentro estão sob o poder dessas facções e quando saem, eles são escravizados por essas facções, porque lá dentro, no sistema da maneira que está, eles ficam sob
o jugo dessas facções, às vezes contraem dívidas com essas facções e são obrigados a pagar com crimes aqui fora. Isso, então, faz com que o sistema só retroalimente a criminalidade. O preso, a pessoa que é presa é levada para dentro do sistema prisional, onde o crime comanda os principais espaços e onde aquele que cometeu um pequeno delito, ele acaba sendo subjugado pelas facções que depois exigem que ele cometa um crime muito maior do que aquele primeiro que ele cometeu. Tu achas que isso, nessa questão de ressocializar o preso, é de fato uma dificuldade ou há também um desinteresse por parte do Estado, enquanto gestor dessas instituições, desses presídios, de que isso não aconteça? Porque, né, a ideia, a teoria de uma cadeia, de uma penitenciária é, lógico, além da punição da liberdade, né, de privar da liberdade, de tentar buscar uma ressocialização para que aquele indivíduo, depois que saia dali, retome, né, a sua vida ou o seu convívio com a sociedade. Mas a gente não consegue enxergar isso nos presídios brasileiros, principalmente, né? Nossa realidade. E quando a gente pega e traz para o central, como tu mostraste no filme, no livro, né? 4, 5 vezes mais lotado do que a sua capacidade, enfim. Isso é um desinteresse ou, de fato, eles tentam de alguma forma e não conseguem? Eu acho as duas coisas, realmente, as duas coisas. Há uma dificuldade, mas maior do que a dificuldade é o desinteresse. Por quê? Porque é uma questão política em que uma sociedade equivocadamente acha que quanto pior o estado dos presídios, melhor para ela a sociedade livre, porque ela se sente vingada daquele que cometeu um crime aqui fora, daquele que cometeu uma agressão à sociedade. Só que essa mesma sociedade não entende que a desorganização do presídio ela representa sempre um aumento da criminalidade aqui fora e representa justamente isso, é uma questão que tu colocou, a impossibilidade do preso que está lá de, quando retornar, voltar para uma vida honesta, para uma vida, digamos assim, uma vida longe do crime. E o sistema penitenciário, por conta disso, por esse pensamento da sociedade, é um sistema que ele não dá voto, pelo contrário. Se algum candidato a qualquer coisa vier com uma proposta de melhorar os presídios, de melhorar a estrutura dos presídios, certamente muitas pessoas não vão votar nesse candidato porque vão achar que ele está querendo, como as pessoas dizem, né, beneficiar bandidos. Né? Está querendo o benefício de bandidos. Não, ele está querendo, esse candidato que vier com isso, ele está querendo que diminua a criminalidade, porque ele está querendo que... eu tenho uma tese, eu sempre digo nas minhas palestras, as pessoas perguntam por que eu trabalho tanto no sistema penitenciário. Digo, eu trabalho no sistema penitenciário porque eu quero que diminuam os crimes. E cada um que lá dentro deixar de cometer um crime quando sair, é um a menos para botar uma arma na minha cabeça, dos meus familiares, dos meus amigos aqui fora, certo? Então, eu quero mais é que aqueles que lá estão saiam e larguem o crime aqui fora. É certo? Então, mas para isso, o que precisa? Precisa estruturar os presídios, para como tu colocaste, para que as pessoas que lá estejam sejam melhoradas e não pioradas, para que as pessoas que lá estejam tomem consciência de que o crime não é o melhor caminho e de que elas devem cumprir lá dentro pelo erro que cometeram e voltar aqui para fora e levar uma vida honesta. Mas as pessoas não pensam assim. As pessoas acham que o presídio tem mais que ser mesmo um depósito de pessoas, sem se importar com a questão da ressocialização, da questão que as pessoas que estão lá são semi-analfabetas, na maioria dos casos, e que elas precisam estar lá dentro, precisam estudar, precisam trabalhar, precisam se adaptar a uma vida para retomar uma vida honesta aqui do lado de fora, mas não é a maneira que essas pessoas pensam. E, por conta disso, a classe política, de um modo geral, nunca propõe mudanças estruturais e mudanças necessárias no sistema penitenciário. Em cima disso, até
A gente sabe que o Brasil, eu já conversei aqui na live da Negritude, com defensores públicos, né, com advogados, juristas, enfim, da área, a gente sempre citam também a questão de carceramento em massa no Brasil, né, que faz parte, inclusive, de um enraizado no racismo estrutural da sociedade brasileira, né, Isso. e meio que impôs praticamente um padrão, né, ou uma imagem de crime, né, voltada à população negra, né, para os mais pobres, para os periféricos, enfim. E são esses que lotam as cadeias. Né? Muitas vezes a pessoa é com um grama, né, sei lá, 20 gramas de maconha, o cara vai parar no central. Né? Exato. Ao lado de quem esquartejou, de quem roubou um banco, enfim. Isso é um reflexo, né? Esse encarceramento em massa, essa superlotação é um reflexo desse racismo estrutural também, né? Estrutural, com certeza. Nos Estados Unidos, isso aí também não é só no Brasil, nos Estados Unidos, exemplo, e eu aconselho todos aqui a lerem Michelle Alexander, né, que fala da questão do carceramento, num livro, Encarceramento em Massa e o Racismo e tal. A verem também o documentário A 13ª Emenda, que explica como é que funciona nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é muito diferente. O que acontece? Aqui no Brasil, a questão da segurança pública é vista só como uma questão policial. Né? As pessoas, a única coisa que pensam quando pensam em questão de segurança pública é isso. Tem que ter polícia para ir lá e prender. A questão da segurança pública, ela vai muito além disso. A questão da segurança pública, ela começa na questão da estrutura das escolas públicas, da estrutura das comunidades, né, do saneamento básico nas comunidades, do acesso à saúde. É uma série de fatores sociais, econômicas, que envolve a segurança pública. Não é só uma questão policial e de presídio, como muita gente entende que deva ser. Sim. Então, Ed, se prega, temos que ter um Estado mínimo. Quando se prega o Estado mínimo, normalmente se quer o quê do Estado mínimo? Que o Estado atenda só com a questão do aprisionamento, né? Daquela classe indesejável, vista como indesejável. E aí se criam estereótipos, né? Estereótipos com o negro, com o pobre, com o periférico, que é o alvo principal, né, desse modelo de segurança pública. Começa também que a questão do tráfico de drogas é visto só como uma questão de segurança pública e não é visto como uma questão social, uma questão cultural, porque tem muito jovem que eu vejo, muito adolescente, e às vezes de 12 anos para mais, que acaba envolvido pelo tráfico de drogas por uma questão seja econômica, né? A família passa mil e uma necessidade, e o tráfico torna-se a única alternativa de renda que está ali batendo na porta dele, seja por uma questão educacional, em que a escola é totalmente problemática, uma escola que não tem condições estruturais, os professores mal remunerados se esforçam ao máximo, mas às vezes não conseguem manter os alunos, né? E aí acontece a evasão escolar, seja na questão estrutural, em que as comunidades não são atendidas pelo Estado, as comunidades periféricas e mais carentes não são atendidas pelo Estado. O Estado só intervém nessas comunidades de forma repressiva e generalizada, entende? Quando há uma intervenção policial e que muitas vezes nem atinge as pessoas certas, atinge muitos inocentes, certo? Então tem toda essa questão, e quem mais sofre com isso? É o negro, pobre, periférico, certo? E aí também se cria, e eu digo, eu fui da mídia, sou da mídia hoje, mas eu sou independente, mas eu fui da mídia tradicional, e a mídia, de um modo geral, a mídia tradicional, também ajuda a criar o estereótipo. Hoje, quando se fala em traficante no Brasil, se imagina o quê? Um jovem pobre de periferia negro, certo? E é esse o alvo principal da polícia, quando a polícia faz as suas ações. Um estudo de uma entidade de São Paulo mostrou, porque a Lei das Drogas de 2006, o que acontece? A Lei das Drogas, ela livrou de pena de cadeia ou de prisão o usuário de drogas. Em compensação, ela aumentou
as penas para o traficante. Só que quem decide quem é traficante, quem é usuário, é o policial que efetua a prisão. Ele efetua a prisão, enquadra, e a justiça normalmente avaliza o que o policial determina. Um estudo em São Paulo mostrou que negros pobres de periferia são enquadrados com traficantes quando pegos com quantidades de drogas menores do que brancos de classe média e classe média alta, certo? Pegos com quantidades maiores de drogas, que são enquadrados como usuários. Isso aí, que é uma prova de racismo nessa. Sim, total, né? Exato. E isso faz o quê? Isso contribui muito para a superlotação dos presídios. Por quê? Por negros pobres periféricos, certo? Então, tem todas essas questões, envolve muito. Acho que nós, negros, temos que nos preocupar muito com essas questões, porque até nessa questão, na visão de segurança pública, da maneira como é feita, né, nesse modelo de guerra às drogas, quem mais sofre é o negro. Quem mais sofre, porque o negro é o mais visado, o negro é o mais que é mais preso e levado para dentro da prisão. Aqui no Rio Grande do Sul, até no filme Central a gente mostra, é um dos poucos estados onde os negros não são maioria nos presídios. Em torno de 34%, 35% no presídio central são negros. Mas, em compensação, nós temos, se comparado com o índice de negros na população gaúcha, dá o dobro, porque aqui a população negra fica em torno de 16% ou 18%, ou seja, então tem o dobro, né? Dobro de pessoas. Exatamente, negros presos. Então, é uma questão realmente que envolve a questão racial, envolve o racismo estrutural, envolve uma série de fatores, e que a gente deve se preocupar com isso. Assim. Dando um aqui o pessoal que está comentando, Sander Lima mandando um abraço, Neuza Santos também, Simone Nobre, Andréa Nunes, Bede Matos, quem mais está aqui? Raquel Nunes, nossa Dinda querida, mandando um beijo para o Renato Dornelles, Minha Humberto Macedo também, botou aqui, meu Dindo querido, Humberto Macedo, Aninha Munhoz, Naya Almeida, a minha Cigana filhada Ritmista também botou aqui, meu padrinho. Cigana Ritmista também dando um beijo, Daniele Teixeira, Denise Witt, Ruth Alves, a Nike comentou, né? Ela botou aqui, ó, professor Rock Hexger fala, né? Uma hora os presos sairão da cadeia. Como a gente vai encontrar a rua, né? O que vamos fazer na rua? Isso é uma coisa que tem que se pensar de fato, né? Com certeza. Humberto aqui traz também uma contribuição, que é do caráter educativo que a pena devia ter, também ter a oportunidade que a pena deveria ter quando cumpre a sua dívida com a sociedade, né? Temos um grande preconceito com as pessoas que saem do sistema prisional. Perfeito. Perfeito, Ed. E perfeito, meu amigo Humberto Macedo. Até nessa série que a gente está no ar na Prime Box Brasil, todas as quintas-feiras, um episódio novo, 8h30, e futuramente, quem sabe até a gente quer apresentar em escolas, quem sabe escolas de samba, nós estamos apresentando já em universidades, o URGS, PUC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, USP, São Paulo, agora já estamos acertando um contato com a Universidade de Lisboa, Portugal, mas e quem sabe assim, a gente possa levar esse debate também para nossas escolas de samba, e aliás, eu quero aqui aproveitar e mais uma vez salientar assim, o pioneirismo e as iniciativas da Imperadores do Samba, assim como essa live sempre, porque a Imperadores do Samba ela transcende o carnaval, é uma escola extremamente organizada em termos de carnaval, mas ela transcende, isso aí tem sido uma tradição de transcender o carnaval, certo? Como estamos falando do sistema penitenciário na live da Imperadores. Então, quero aqui mais uma vez elogiar Vermelho e Branco por conta de iniciativas desse porte, né? Mas a questão do egresso, Ed e meu amigo Humberto Macedo, meu colega Humberto Macedo, e colega Ed também, trabalhamos juntos nesse carnaval passado aí, é uma questão justamente que a sociedade tem que parar e pensar a respeito disso. Porque o que acontece?
já coloquei assim em relação ao que as facções fazem para prender a pessoa, para escravizar a pessoa, porque as facções criminosas, elas lá dentro do presídio, elas controlam as principais galerias, elas fornecem, não vamos aqui negar, fornecem bens que o Estado não fornece lá dentro, desde higiene pessoal, etc. Quando não são os familiares, são as facções, e depois elas exigem que o preso continue trabalhando para ela quando sai, né? Quando deixa de ser um preso. Então tem, por um lado, todo esse trabalho das facções. Por outro, a própria sociedade, né? A sociedade, alguém chegar a pedir um emprego, e nesse episódio a gente mostra isso, se alguém chegar a pedir um emprego, e se aquela pessoa, o empregador, descobrir que a pessoa passou pelo sistema, normalmente ele já tira total possibilidade dessa pessoa ser empregada. Nós temos nesse episódio o depoimento do cozinheiro que estava 2 anos trabalhando e sendo elogiado o trabalho dele numa empresa. 2 anos depois, o patrão descobriu que ele havia passado pelo sistema. E aí o dispensou. Sabe? Ele estava ali 2 anos sem dar nenhum problema. Mas sim, dando toda a produção, né? E foi dispensado. Então parece que a sociedade, ela faz questão assim, não, tu já passou pelo sistema, volta pro crime. Nós não queremos que tu tenha uma vida honesta, não queremos que tu tenha emprego. Não, que isso? Emprego para ti? Não. Volta pro crime, sabe? Então parece que a sociedade, inconscientemente, age dessa maneira. E o crime está lá oferecendo vaga para ele. Sim. Está oferecendo. Só que enquanto a sociedade diz, não queremos que tu trabalhe honestamente, não tem que ter emprego, vai para o crime. As facções estão lá, aqui tem vaga para ti, certo? Tem vaga para ti, queremos que tu roube carro para gente, que tu trafique, que tu mate para nós, entende? Sim. Então, é uma coisa que a sociedade tem que pensar muito, a questão do egresso, sabe? Nós temos hoje no Brasil mais de 700 mil presos. Se nenhum deles vai ter oportunidade, então são 700 mil que, quando saírem, vão continuar no crime. Aí tem mais os outros que, por outras questões, estão entrando no crime. Então, só vai aumentando essa conta, né? Só vai aumentar. Só vai aumentando, infelizmente. Só vai aumentando. Né? Exato, só vai aumentando, não vai diminuir nunca. O Alexandre fez um comentário, não sei se foi uma pergunta ou não, mas quando a gente falou a respeito da prisão, né, pela questão da quantidade de drogas que são encontradas, né, o que leva a ser usuário, o que leva a ser traficante, nesse caso, né, o que é o... Não, o Alexandre, é o seguinte, eu posso dizer o seguinte, não tem quantidade que determine, e essa é a questão que se discute. Não tem quantidade que determine. Na lei, na própria lei, não tem quantidade que diga, sabe? Não tem quantidade. Essa é a palavra do policial contra o... Exato, é o policial que define. É o policial que define. Ele pode te pegar com 20 gramas e dizer que tu é traficante. Pode pegar outra pessoa com 6 quilos, como já aconteceu, e dizer que é usuário. É essa a questão. Aí que está o erro. Não estou aqui defendendo, dizendo, se pegar com 20 gramas é usuário. Não estou defendendo, não estou aqui colocando, só estou dizendo isso. Que os estereótipos levam o policial a prender muito mais negros como traficantes do que brancos. Isso é fato. É fato. Tem estudos que comprovam isso, certo? Independente da quantidade. Negros pobres pegam com menores quantidades, são enquadrados como traficantes, enquanto que brancos de classe média, muitas vezes com quantidades maiores, são colocados como usuários. No Brasil, nós temos um caso clássico de que um piloto pego num helicóptero com toneladas de cocaína não está preso. E eu conheço muita gente que com essas 20 gramas que tu citasse, Alexandre, está no presídio central. Pensa nisso. A Fernanda Aguilera também, nossa rainha da bateria, comentando aqui que chegou aqui na live. Aí, até para a gente ir se encaminhando, porque o papo vai rápido, né? A gente já fechou aqui bom tempo para a gente ir encaminhando para o final. Vou trazer o comentário aqui da Paty, e aí em cima disso, questionar contigo também. Vai ocupar um pouquinho a tela, mas eu vou ler. Ela botou, né, que concorda com o que tu havia dito anteriormente, porém, acho que os direitos humanos deveriam ser mais realistas. Acho que as mudanças no sistema penitenciário teriam que ser feitas pelos próprios presos. Dar as paredes, trocar as lâmpadas, fazer reformas e manter o lugar limpo. Porém, eles trabalhando e ocupando a cabeça. Ela botou aqui, né? Eu aqui fora tenho que trabalhar para comer, para morar, etc.
mas vai colocar lá uma escala de limpeza para os presos limparem as celas e banheiros, e os direitos humanos chegam em cima. Em cima desse comentário da Paty, eu quero conversar contigo sobre isso. Dentro da tua pesquisa, como foi a tua abordagem com os direitos humanos? Como os direitos humanos atuam? Como tu enxerga a atuação deles neste caso? Porque ela colocou ali, há muita divergência, há muito desencontro nas informações da atuação dos direitos humanos quando se fala dos presos. Né? Certo. Em primeiro lugar, assim, há muita controvérsia em relação aos direitos humanos. Realmente há algumas posições radicais, né? Que eu diria que extrapolam. Não é uma questão que não são questões de direitos humanos, há questões que extrapolam. Mas os direitos humanos, normalmente, o que eles querem é o cumprimento da lei. A mesma lei que prende e coloca lá dentro, é a mesma lei que garante os direitos dos presos estabelecidos pela lei. Mas agora a Paty está equivocada numa questão, porque quem mantém a higiene nos presídios, quando existe higiene, são os presos. Isso é fato. E dentro das galerias ou não, são os presos que mantêm são os presos que mantêm ou familiares de preso que mantêm as condições mínimas dos presídios e que mantêm os próprios presos. Uhum. A questão de trabalho, não há oferta de trabalho dentro dos presídios, certo? E quando há, da maneira como os presídios estão funcionando, eu vou citar o caso do Presídio Central, onde a gente fez o filme. O Presídio Central, ele funciona através de uma gestão compartilhada. A Brigada Militar administra o entorno, digamos assim, os corredores externos, etc., e não por culpa dela, a Brigada Militar, mas por culpa da superlotação, o controle das galerias é entregue às facções, porque quem controla as galerias são os representantes das galerias. E como 80% do presídio central está em mão de facções, quem controla logo são as facções. Então, é o crime que controla. Então, existe uma gestão compartilhada, certo? E como o Estado não fornece questões, digamos, necessárias até para a manutenção dos presos, o Estado não fornece o sabonete, não fornece papel higiênico, não fornece coisas que as pessoas precisam lá dentro. Sim. Certo? Precisam. Quem fornece? Ou o familiar leva, ou se não a facção dá. E se a facção dá, ela cobra depois. Entende? Eu aconselho, desculpe, é um ciclo, tem né? uma propaganda aqui do meu trabalho, mas eu recomendo, eu procuro fazer isso. Então, eu recomendo assim, a leitura do Falante Gaúcha, eu recomendo que assistam ao documentário Central. Agora, eu vou lançar um novo livro, que é o Relatos do Cárcere. Tem a série que procura explicar como é que funciona isso tudo. Uhum. As pessoas têm uma ideia assim, de que o presídio é um hotel, que as pessoas vão lá e descansam. Para meia dúzia, e justamente essa meia dúzia são os criminosos mais perigosos, porque são os que têm poder de liderança, para meia dúzia essa visão está correta. Mas no universo de 5 mil, são muito poucos, são os que têm poder. Para a maioria, aquilo lá é o inferno. É o inferno que, além das péssimas condições dos presídios, acaba os obrigando, e muitas vezes até as suas famílias também, dos presos, os obrigando a servirem o crime por resto da vida. Por quê? Porque os presídios estão na mão do crime, e aquele que não obedecer ao crime, e quando sair, ele vai ser morto. Sim. Certo? E a gente vê, às vezes, assim, familiares tentando botar drogas lá dentro. Aí tu diz, olha só que sem vergonha, ali a mulher tal tentando levar a droga lá para dentro. Mas as pessoas não sabem que muitas vezes ela é chantageada, porque o familiar dela, o companheiro dessa mulher está lá dentro, e as facções dizem para ela, ou tu traz droga, a gente vai matar ele aqui dentro. Ela não tem alternativa. Ou ela perde o companheiro. Sim, ela se arrisca, né, a fazer isso. Levar droga. É a mesma coisa que um gerente de banco aqui fora, muitas vezes em que os assaltantes invadem a casa dele, sequestram a família dele e o obrigam a ir até o banco e abrir o cofre para entregar o dinheiro. Se ele não fizer isso, a família dele vai ser morta.
Então, vocês vejam o quanto a desorganização do presídio causa problemas, inclusive para aqueles que não querem entrar no crime, mas se veem obrigados, ou aqueles que querem sair e se veem obrigados a ficar para o resto da vida, porque senão estão mortos. E o crime, ele sempre acha. No filme, a gente mostra a constituição dos manos, de uma das facções que tem lá dentro. Sim. Ela diz assim, aquele que quando sair, não quiser continuar com a facção, servindo a facção, é um direito que a facção respeita, mas ele terá que pagar tudo aquilo que foi gasto com ele aqui dentro, etc. e tal. E, além disso, a facção exige que ele deixe com a facção o endereço e nome de familiares, certo? Por quê? Porque se caso ele quiser, não quero mais o crime, então, para a facção não perseguir, eu vou sair, vou para o exterior, mas a família dele vai estar aqui. Aqui, é um controle, então, né? Eles têm um controle da vida da pessoa toda. Então, as pessoas têm que entender isso. Tem que entender que muitas vezes, claro, não estou dizendo que todos, tem gente que está lá dentro do presídio, e se tu der as melhores condições, ela vai continuar no crime. Porque, tanto que hoje, né, a gente vê aí dono de empreiteira, milionário, envolvido em corrupção, então tem gente que sim. Mas tem muitos que poderiam ser recuperados, poderiam ter uma vida honesta aqui fora, mas não tem, porque o Estado permite que as facções os dominem e mantenham controle sobre eles para o resto da vida. Renato, muito obrigado. Valeu por este papo. Acho que o pessoal também que estava comentando, que está curtindo aí, gostou muito. Fica aí, tem canal no YouTube agora também, não tem? Isso, é o Falange TV no YouTube, canal Falange TV no YouTube. Ali nós temos debates, eventualmente, porque a gente disponibiliza o filme central, a gente não pode deixar ele o tempo todo ali livre, uma questão contratual, né, com de TV, mas eu peço que as pessoas se inscrevam, é gratuito ali no Falange TV, porque a gente está sempre, quando passar o central ou tiver debate, a gente está sempre avisando. Então, Falange TV no canal do YouTube, se inscrevam ali, é gratuito e tá certo. Coisa boa. Obrigadão, Renato. Valeu mesmo pela disponibilidade, pelo convite. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Obrigado, Ed. Obrigado a todos. Obrigado, Mar Vermelho e Branco. Obrigado, Escola do Povo. E vamos lá, né? Vamos continuar aí debatendo, vamos continuar fazendo carnaval, vamos continuar equilibrando as coisas, vivendo, mas sem perder a consciência. É verdade. Valeu, Renato. Até a próxima. Um abraço. Galera, que papo, hein? Que papo. Olha o quanto a gente aprende, o quanto a gente capta de ideia, de informação, né? Trabalho muito bacana, Renato Dornelles. Super querido. Que bom que vocês gostaram, comentaram, compartilharam. É isso aí, né? A gente vai fazendo os assuntos e vamos todo mundo aprendendo junto, crescendo junto, né? Nessas temáticas. Antes de eu chamar a nossa próxima convidada, eu vou botar aqui, fazer um convite para vocês aí, casa também, que amanhã tem a live do Mini Divas ao vivo, a partir das 13h30, aqui no perfil do Facebook de Imperadores do Samba. Então tá cheio de atividade, cheio de atrações, não percam. Amanhã, 13h30, projeto Mini Divas ao vivo, aqui no Facebook da Imperadores do Samba. Vamos prestigiar essas crianças. Esse mês de outubro é o mês das crianças do Imperadores, né? Então, não deixem de acompanhar, de mostrar para os seus pequenos, de mostrar para a galera aí que vai ter muita coisa legal. Amanhã, a partir das 13h30 da tarde, projeto Mini Divas ao vivo, aqui no Facebook dos Imperadores. Agora eu vou trazer, então, a minha próxima convidada, trazer ela para cá, ela que é educadora social, ela é treinadora pedagógica, é rapper, né, da dupla Zamp. Ela é uma das pioneiras, né, no hip hop em Porto Alegre, hip hop feminino, as mulheres fazendo hip hop, as mulheres fazendo rap. Ela foi uma das que abriu caminho aí para o cenário do hip hop e do rap aqui no Rio Grande do Sul, está em Porto Alegre, que está no Rio Grande do Sul, uma das pioneiras também no país, porque eu sei que ela já viajou, já foi lá para cima, já trocou experiência, é uma amiga muito querida, e eu gostei muito que ela pôde vir aqui participar com a gente. Quero que vocês também curtam o nosso papo, porque a gente vai falar
justamente sobre isso, né? Sobre a cultura hip hop e a educação. Como este movimento, né, das ruas, do gueto, e muitas vezes tão marginalizado, ele consegue ser uma peça fundamental na educação, na instrução, na forma de identidade, na socialização de jovens, de adultos, de crianças, né, nas escolas, nos projetos, né, ou até mesmo numa escola de samba, por que não? Eu vou trazer ela aqui, minha querida amiga, parceira, Carla Zamp. O microfone está fechado, Carlinha. Abre aí. Vamos ver se vai para a gente poder se falar. Agora sim, boa noite. Sim, né? É como se eu não fosse acostumada com o microfone, né? Mas enfim, esse aqui nem tanto. Como é que tá eu na tela? Porque eu tô aqui no meu quarto, né, Ed? Pois é, deixa eu ver. Vem um pouquinho mais. Eu não sei se vem para tua esquerda. Tá, eu vou me arrumar aqui, peraí. Eu também se arrumando para te ficar mais centrada na assim, tá, aí. Peraí. Eu não sei se é para direita ou para esquerda. Ah, me achei. Aí, agora sim. Me achei. Boa noite, Carla. Bem-vinda à live da Negritude. Olha, eu tô assim me sentindo, cara, tu não tem noção. Tô me achando nesse momento. Sabe que aqui em casa todo mundo é imperadores do samba. Meu irmão que é bamba. Meu irmão é bambas. Sempre tem alguém que dá uma desvirtuada, mas né? a gente perdoa. Mas pensa, cara, tu não tá entendendo as mães dos meus adolescentes entrando e pedindo para entrar, o link e pedindo para escutar, sabe? Para ver e coisa e tal. Bom, isso é uma das coisas da minha família, enfim, tá aqui uma coisa de louco, né? Disse os carinhos, espero que o pessoal encontre a página dos Imperadores, né, para poder acompanhar. Pode botar no Facebook, Imperadores do Samba, já vai estar lá o link. Depois vai estar no YouTube. Quem não conseguir assistir aqui ao vivo na íntegra, vai no canal do YouTube do Imperadores, que vai estar lá também. Inclusive, tem outras lives que a gente já fez anteriormente. Estão todas lá no YouTube do Imperadores do Samba, com vários convidados, todo mundo aí participando. E, Carlinhos, antes da gente entrar diretamente no nosso assunto, hip hop e educação, eu quero que tu fale um pouquinho da tua história, como eu citei no início, né? Tu é uma das pioneiras no cenário do hip hop, do rap aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, eu quero que tu fale sobre isso. Como é que é a mulher preta do hip hop nesse ambiente, né, tão masculino como a gente se costumou a ver. Hoje até já nem tanto, né? A gente já tem muita menina ainda, mulher, fazendo aí o seu trabalho. Mas hoje como é que foi esse teu começo? A tua trajetória, como é que foi? Conta pra gente. Então, assim, na cultura hip hop, eu comecei bem cedo, né, apesar de já ser mais madura hoje, né, mas eu comecei há mais de 20 anos atrás, né, e numa época onde era muito forte o movimento black aqui, né, eu comecei lá nos bailes blacks. Então, eu comecei dançando, né, como muitos rappers locais aqui no Rio Grande do Sul. Se tu for buscar a história de muitos começaram dançando nos bailes blacks, enfim, no Jara, né? Então eu comecei a me destacar dançando, né? Meu primeiro grupo, meu primeiro espaço de socialização cultural foi a Charmes. Sempre grupo feminino. Até teve um outro, antes da Charmes eu participei de um outro que era de meninos e meninas. Mas aí eu tinha por volta de 15, 16 anos. Depois ficou pequeno, né? E eu fui queria um espaço de voz e foi quando eu entendi que também a dança trabalha muito bem essa questão da sensualidade, né? De forma muito saudável, né? A gente aprende a conhecer o corpo dançando. Depois que eu descobri que eu podia dançar e a partir disso me empoderar, eu senti falta da fala, né? Aí a gente recebe o axé de fala, que nem a gente diz. E aí eu juntei uma coisa a outra e foi meu espaço de empoderamento. Então, um pouco mais de 20 anos atrás, né, onde estava em todo o país, né, em todo o Brasil, no mundo, estava chegando a cultura hip hop, né, como espaço, então, de socialização, como um lugar que ameniza a violência, né, para as juventudes, e no Brasil não foi diferente. Então, ele estava acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, explodindo em São Paulo, né, começa também a acontecer nas outras cidades do país.
Então, assim, é muito legal porque conforme a gente vai se conhecendo no país, a gente vai ouvindo a história um do outro e a gente começa a imaginar isso acontecendo, esse fenômeno acontecendo em todos os espaços do país e do mundo. Então, eu comecei, né? Era muito poucas mulheres, pouquíssimos. A gente sabe que a cultura hip hop, como muitas outras culturas, e até mesmo por causa da mesma forma que eu trouxe antes, como o racismo estrutural, outros preconceitos e outros movimentos de opressão são estruturais. Então a gente encontra, assim, muito machismo na cultura hip hop, em outros movimentos também, porque é estrutural, infelizmente. Então, na realidade, a presença das mulheres, a presença do povo negro em alguns espaços é espaço mesmo de combate dessas coisas todas que acabam, né, tirando a nossa liberdade, né? Então, na realidade, ao mesmo tempo que a gente encontra o machismo, também é um espaço de liberdade, né, de empoderamento à cultura hip hop. Então, comecei, né, já tenho hoje mais de 30 anos na cultura, né, sou essência, sou isso, sou em mim, né, quem me conhece sabe, a minha família, meus amigos, meu trabalho, todo mundo sabe que eu vivo isso, né? E aí o que mais me faz feliz é porque a partir da cultura hip hop eu me descobri enquanto mulher negra, como indivíduo, pessoa. Então é isso, sabe? Na realidade, o prazer é imenso poder juntar aqui as culturas que empoderam o povo negro, né? E o hip hop, por mais que ele tenha sido, ele tenha acontecido fora do Brasil, como origem, no Brasil ele tem a cara dele, né? A gente aqui tem um outro jeito de fazer rap, de fazer cultura hip hop, que só vem a somar, né? Também. Com toda certeza, com toda certeza. E assim como o samba, né, o hip hop, ele traz essa voz de resistência, ele traz também, acho que até muito mais que talvez o próprio samba, nas suas letras, né, no seu trabalho, enfim, a questão de reafirmar o seu espaço, de uma fala muito política também, muitas vezes, Sim. né? Uhum. Então, é uma manifestação que traz nas suas músicas, na sua essência, um outro perfil até mesmo de celebração, por que não, né? Sim. Da nossa raça. Em cima disso, a gente entra no nosso tema, então, que é a educação. Como surge esta ligação de uma cultura que, né, marginalizada pela sociedade, muitas vezes, né? Mas que ela tem na sua essência justamente nisso, de ter uma fala política, de ter uma questão de reconhecer os espaços, de reconhecer os seus ali, quietinho, fazer com que isso seja a mola propulsora que vai fazer esses jovens, essas crianças principalmente, né, a terem uma consciência de sociedade, uma consciência humana, né, enquanto convivendo com outras pessoas, assim, tão aflorada. Como é que se dá essa ligação? Eu peço licença, assim, porque eu sei que tem outros artistas também da cultura hip hop nos assistindo, e daqui a pouco vão ver a live. Eu vou usar a minha história como pano de fundo para poder explicar isso, né? Na realidade, assim, acontece tudo muito paralelo. A educação social, porque a gente está falando de educação social, eu sou uma educadora social, né? Toda educação é social, mas nem toda educação está para o social. A educação social, o educador social, ele está para o social, né? Ele vive, ele constrói para o social do mundo, né? Para a construção de uma fala, de um lugar de fala de cidadania, de liberdade, de um outro jeito de educar, né? E aí levando em conta e valorizando as etnias, as diferenças, olhando com respeito. Então a cultura hip hop, o hip hop, quando eles se encontram, né? Deixa eu achar aqui, quando eles se encontram, na realidade, o que rola? É uma simbiose. A gente se encontra com algo que já é da nossa essência. Então, assim, falando de movimento, a educação social acontece em Porto Alegre há pouco mais de 15 anos atrás, né? Os primeiros militantes que na época era educação popular, né, começam né, e aí a gente tinha os orçamentos, né, o orçamento participativo, né, e aí, desculpa aí, mas eu vou acabar daqui a pouco fazendo uma propaganda, mas tinha muito os espaços de discussão, e aí os militantes, enfim, da época, foram percebendo que tinha um outro formato de educação, e que é necessário. A gente tem aí como referência Paulo Freire, né,
que é um dos primeiros, é o precursor a trazer esse outro tipo de pedagogia, esse outro jeito de falar de educação, e a partir daí incluir os que são mais vulneráveis. Então, na realidade, o hip hop, por ser uma cultura, e aí o rap, né, porque se tu for ver daqui a pouco, tu vai saber, a gente tem muitos grafiteiros, a gente tem muitos b-boys e b-girls, né, a gente tem os MCs, porque a gente, cada um usa o seu talento, o seu instrumento, como instrumento pedagógico para a educação. E aí, né, Ed, grafite é pintura, é cor, é desenho, né, o MC a gente encanta, né, a gente brinca que a gente é encantador, né? A gente começa a rimar e a partir de falar de coisas muito importantes, cantando e propondo a dança, muitas vezes, né? E o que é a dança? A gente vê isso no carnaval também, né? O que é esse envolvimento corporal que o povo negro tem, né? Então, na realidade, tudo de bom ligado a essa meta, que é poder educar através disso que é nosso, né? Eu sei que tem muita gente, já escutei isso durante toda a minha vida. Ah, mas o hip hop não é nosso, o hip hop não é brasileiro. Bom, a origem dele até não, mas nós somos brasileiros. E aí é tão bom, né? Daqui a pouco eu não consegui me identificar, e eu vou contar uma história aqui, porque a gente precisa falar de padrão, muitas vezes. A minha família cresceu e se educou, enfim, eu cresci, tô falando de mim, né? Extremamente carnavalesca. Mas teve um período na minha época da minha adolescência, de que eu não me via no carnaval e nem me reconheciam no carnaval, porque eu não tinha um corpão, porque eu não queria sair no carnaval, porque o meu cabelo era diferente. Eu sempre fui muito diferente, né? E aí, assim, eu senti um certo olhar, porque eu não tinha aquilo que o carnaval pedia, né? Que a mulher do carnaval tinha que ter. Né? Mas eu já sabia que eu queria aparecer, eu queria um espaço de visibilidade, eu queria poder falar através das minhas características. Então, o que acontece? Eu não consigo me achar lá, mas aí eu acho rap, e que coisa louca, né, Ed? Mesmo com todo o machismo, é no hip hop que eu vou me encontrar, e aí o hip hop me aceita do jeito que eu sou, mesmo sofrendo machismo. Era um nicho, tinha poucas mulheres, então a partir daí, eu me encontro lá. E aí eu começo a resistir e ter movimentos de resistência a todo e qualquer tipo de preconceito, né? Então pensa, todos nós, isso assim, mais, menos, outros um pouco mais, mas todos os educadores sociais que são ligados à cultura hip hop têm como instrumento isso, né? Então é automático que rola, sabe? Não que tenha sido e não que a gente seja perfeito, tá? Vou dizer sim. Mas é um caminho, sabe? A gente tem essa facilidade. Eu vou te dizer ainda mais. Isso é um debate para outro momento, e daqui a pouco outros educadores, e principalmente educadoras negras. A mulher negra, como educadora social, ela também consegue entrar em alguns espaços que outros educadores não entram, porque a gente é muito parecida com a mãe, né? Com a mãe, sim, com a avó. A identificação, né? Se identifica ali com o igual, né? Exatamente. Então, na realidade, existe aí um monte de outras coisas que vêm junto, e que é simplesmente identificação. Imagina tu poder, através dos teus talentos, tu propor a educação. Né? Então, assim, a educação, aí na área da educação social, a gente fala muito do professor e do educador. São coisas que se potencializam, nenhum vive sem. O professor sempre teve aí há muito tempo, mas o educador social, quando surge, é para potencializar a educação que já existe. A educação, por exemplo, eu já estou numa instituição que eu trabalho no serviço de convivência, do qual a criança vem da escola e vem ter atendimento comigo. Então, olha a responsabilidade do educador social, né? Ele precisa potencializar aquilo que a escola traz. Só que tem porém, é aquilo que eu falei lá no início. A gente tem a honra, né, de poder trabalhar os valores do jeito que a gente é. Né? Por exemplo, quando eu falo de racismo estrutural no serviço de convivência, eu sou educadora há 26 anos, eu tenho eu como referência. É de mim que eu falo. Né? Daqui a pouco, numa escola convencional, a gente não tem esse espaço, né? E daqui a pouco a gente nem encontra tantos professores negros. E também isso já é um outro assunto para outra live, né? Total. Né?
outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. Isso. Duas coisas que eu quero trazer em cima dessa tua fala. Primeiro, o quanto a importância da representatividade, né? Não é simplesmente tu ter, por exemplo, nesse caso, tu ter uma educadora social negra. Não é só isso. Eu consegui identificar nela toda uma questão de ancestralidade, de familiaridade, de histórias, né? E tu entender e perceber que ela tá ali para te ajudar e tu também vai ajudar ela, né? Enquanto aluno, Sim, professor, enfim, é uma mútuo. troca, né? Então, a representatividade parte disso. Primeira situação. Segunda situação, e aí já é uma pergunta, porque, assim como eu fiz, né, com o Renato, na semana eu pesquisando para a gente poder falar sobre esse assunto, eu percebi que na academia, nas faculdades, enfim, no caso, houve um crescente no número de trabalhos voltados para essa questão da cultura hip hop, né, contribuindo para a educação, etc. Tu acha que não vai demorar muito para o hip hop entrar cabeça na academia, não digo como uma disciplina, mas como uma forma de se trabalhar, até mesmo essa própria potencialização dessa educação formal que as crianças recebem? Acha que o hip hop ele tem este potencial de servir para a academia como uma forma de, a gente consegue fazer o ensino como tem que ser na cartilha ali, mas aqui tem uma outra forma que também ensina, que também forma o ser humano de uma forma que nos complementa, né, de uma forma que nos potencializa. Tu acha que tá chegando essa hora dele ser um parceiro de fato, assim, nesses estudos? Olha só, Ed, a gente já nasceu pronto, tá? Isso é eu falando, né? Quando pensaram assim, sei lá, quem lançou essa energia, Deus, enfim, cada um tem a sua... Ele já pensou isso, né? Eu preciso criar algo que faça, que tenha esse papel. E claro, a gente precisa estar na academia, isso é dado. Tá? O educador, eu falando do educador social ligado ao hip hop, tá? Falando especificamente para nós e de nós. Por muito tempo, não era necessário a academia, né? Porque a gente tem uma vivência realmente que a rua potencializa, sabe? Os movimentos sociais, eles até, enfim, eu vou te dizer assim, ó, que muito do que eu trago comigo, eu aprendi dentro do movimento social. E aí, quando a gente vai para academia, isso nos dá uma visão amplia, surreal, assim. E aí, claro, né, tu tem o canudo, né, Ed? O canudo é essencial, ele te abre outras portas, tá? Mas assim, ó, aí falando na real mesmo, né, como tem que ser. O hip hop, ele tem toda a potencialidade, ele tem que estar na academia. A gente precisa estar na academia porque a gente tem essa essência, a gente tem o nosso jeito, porque a gente precisa ser provocativo, o hip hop é provocativo, né? Os profissionais da área são. Da mesma forma que... Por quê? Porque, na realidade, não vão nos convidar assim, olha, vem para cá para academia porque é necessário. Não. Isso é dado. Tá? Como o racismo estrutural, como outros espaços, a gente precisa chegar. Né? Quando eu comecei, a gente usava muito uma expressão que era assim, invadir, né, e entrar, sabe? Botar o pé na porta e entrar. Hoje, a gente já superou essa fase. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente precisa sim ir para academia, a gente precisa se preparar, a gente precisa estar perto de pessoas que são realmente empáticas conosco, que acreditam nessa potencialidade. Outra coisa, a gente sozinho não consegue. A gente precisa criar aliados. Por exemplo, assim, um exemplo básico. O fato de ter me chamado aqui na live da página dos Imperadores para falar de cultura hip hop, educação social, educação. É assim que a gente constrói, né? Porque uma coisa é falar para o público que eu já conheço, Ed, sabe? Uma coisa é tu trazer gente nova para o teu lado, né? Exatamente. É assim. Então, assim, o hip hop tem que estar na academia. Os profissionais que vêm da periferia, né, eles precisam estar na academia. Né? E se ele vai demorar, eu acho que ele já tá? Porque assim, junto com por exemplo, eu escuto Racionais, hoje escuto Emicida, escuto Carol Conká, todos que são oriundos, né? E muitos outros. Eu tenho aí tem as clássicas hip hop do qual eu faço parte, que é um movimento, que é um grupo nacional de rappers. Todos nós, por algum momento, a gente percebe que a academia é necessária. E aí tu vai buscar. Na realidade, a gente precisa pensar que a academia é essa, né? E aí ela
e pensar para olhar para nossas faculdades, né? A gente precisou de cotas para poder estar mais inserido, né? Então, na realidade, que academia é essa que eu quero estar? E aí é preciso que o hip hop entre, sim. É preciso que ele construa a passagem e que ele sirva de referência, porque daqui a pouco eu não sou do hip hop, mas eu me identifico, enfim, com artistas dele, com expressões da cultura hip hop, e isso me empodera, isso me dá forças, olha, para me dar conta que eu preciso estar nos espaços dos quais não são pensados para mim, né? Sim. E isso, academia, né? Então, na realidade, nós já estamos de outras formas. É parecido com a educação social, sabe? A gente já está ali de outras formas. Tem uma música que eu gosto muito de... Tem a música do Brau, né, dos Racionais, que ele tem um trecho que ele fala: entrei pelo seu rádio e você nem viu. Na realidade é meio isso, sabe? A gente funciona meio assim, né? A gente funciona meio assim. Quando viu, a gente já tá lá e a gente já tomou mesmo, né, o espaço. E eu tenho um exemplo, eu dou como exemplo a instituição que eu trabalho hoje. Eu estou lá há 10 anos. Eu entrei, Ed, fazendo a minha carga horária, quando eu entrei 10 anos atrás, era de 1h30. Hoje eu estou na instituição coordenadora social e extremamente respeitada pela pessoa que eu sou. E isso foi o hip hop que me deu, foi a minha educação, né? Eu chego no hip hop porque eu tive uma educação anterior, né? Porque a minha educação, a minha avó, minha mãe, extremamente feministas, até mesmo sem saber, me deram essa condição, sabe? Então, na realidade, assim, tudo é caminho, né? E é isso. A gente não vai, o hip hop ele não vai estar lá assim na academia. Olha, agora nós temos aqui uma cadeira, não que não seja sonho de alguns profissionais, mas nós temos aqui uma cadeira do hip hop. Eu não digo que não vai acontecer, tá? Mais pra frente. Sim. Porque eu sei que tem profissionais que pensam sobre isso, sobre ter da importância que é. Mas muito a gente vai ter que realmente chegar de sucinto, estratégico, sabe, através das nossas habilidades, dos nossos talentos para chegar na academia, sabe, de fato, sabe. Mas por enquanto a gente segue referência, segue mobilizando, potencializando jovens negros e, enfim, não precisa nem ser jovem, cara, acho que qualquer hora é hora de estudar, sim, de qualquer hora, né, é de tu ir para academia, mas é isso, a gente tem que chegar, assim, nas faculdades, a gente precisa cada vez mais buscar, assim, os espaços de aprendizado e aprendizado superior. Isso é fato. Imagina tu fazer isso com música, cara, é sonho. Fazer isso rimando, sabe, cara. Quando eu questionei isso, eu até pensei nessa questão da musicalidade do hip hop, porque é diferente a batida, a melodia, é uma estrutura diferente de música. A questão de letra, né? A gente trabalha toda a questão de literatura, e por que não filosofia, né? Porque tu traz, sim, ali nas letras a gramática, tu traz a poesia, e aí tu traz as reflexões, que o hip hop ele surge de reflexões, né, do cotidiano, de histórias, de vivências. Então, olha o quanto de conteúdo que tu pode ir trazendo de estudo social, né, antropológico, porque não também. Sim. Ed, tu falou de uma coisa muito importante, tu falou de filosofia, tu sabe que daqui a pouco o adolescente ele não se dá conta de todas as coisas que ele tá falando, ou que ele tá dizendo, e através do rap como instrumento, tu consegue falar sobre filosofia, por exemplo, né, de forma mais atrativa, né, mas fala aí que tu tava falando, tu ia começar a dizer. Não, era justamente isso. E aí eu quero também trazer o pessoal aqui que está mandando um beijo. Sheila Santos mandando um beijo. Neuza Rosa também está assistindo. Luciana Aiola também dando um abraço. Heloísa Ferreira. Naimara Lourenço. As meninas aí mandando Naimara, beijo. Amada. Então, estão acompanhando a gente, e que bom que a gente está conseguindo, que a gente está, como tu falasse, né, trazer o hip hop para dentro de Imperadores do Samba. Eu acho muito bacana. O Imperadores, nos últimos anos, tem realizado em novembro sempre o Quilombo do Imperador, né? Este evento, né, um dia dedicado às questões da negritude. Então, tinha empreendedorismo, tinha, né, apresentações, tinha roda de conversa, enfim. E numa dessas apresentações também tinha um pessoal que era do hip hop, rimas e tal, e aí eu até anotei aqui para não esquecer, para conversar contigo. É um movimento que eu, embora não seja, né, ligado ao hip hop, mas acabo também conhecendo um pouquinho, me inteirando um pouquinho, que é o slam, né? E aí a gente vê que o slam, inclusive, não só um papel fundamental, não apenas na questão de integração social, né, de juntar os jovens para a batalha e tal, das rimas, o quanto ele é utilizado também em termos políticos, né, de protesto, de reivindicação,
queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não sei se o slam é um movimento de fato novo, que chegou agora, ou se ele já vinha de antes e que foi resgatado agora pela juventude, pelos jovens. Sim. Como é que tu enxerga o slam hoje? Qual é a tua visão deste movimento aí que veio tomar junto, fortalecer na cultura hip hop? Olha só, essa semana até eu participei, eu fui jurada de um campeonato, na realidade uma live, onde eu precisava avaliar os participantes de slam. E é algo assim que precisa, foi bem legal, foi muito legal. E aí, até adorei a dinâmica e vou copiar, já vou falando, né? Achei o máximo. E assim, ó, o que eu consigo sentir do slam, né? Que para mim tem uma coisa que é muito importante de poder dizer, Ed. Para as coisas se movimentarem, para elas evoluírem, os mais velhos eles precisam buscar. Sabe, o slam é algo que para mim, não que ele tenha surgido agora. Por exemplo, na minha época a gente tinha o rap de hora. Depois, mais tarde, a gente tinha outros tipos de batalha. Para mim, o slam, como outros sons, trap, enfim, eles são evolução da necessidade de axé de fala, cara, ligado à música e aquilo que é a nossa essência. E é assim que eu prefiro ver. Como da mesma forma que, vou te trazer um exemplo, e isso sempre foi meu papel, quem me conhece sabe. Como tu disse ali, eu não sou ligado à cultura hip hop. Claro que eu sei que da onde tu é, Ed. Claro que eu sei que a tua ligação e daqui a pouco a tua mola de te jogar foi o carnaval. Mas quando eu te olho, tu é extremamente meu aliado. Tu é um homem negro, né? Eu sou uma mulher negra, né? A gente, por que a gente se uniu, sabe? Por que a gente se conheceu? E isso é que importa, sabe? Então, na realidade, a gente precisa fazer esse movimento. E sobre o slam é a mesma coisa. Então, assim, eu acho extremamente importantíssimo. Acho que sem contar o que o slam propõe, né? O que ele faz, quem é do slam, procurar. Daqui a pouco, assim, um adolescente, ele não se liga naquilo que eu falo, porque eu já sou de uma outra geração. Mas o slam acaba promovendo a mesma reação que o rap fez quando eu era adolescente. Então, assim, eu sou fanzésima do slam, ainda tô descobrindo muito dele. Vou te dizer que quando me chamaram para ser jurada desse campeonato no Rio de Janeiro, cara, eu perguntei 1000 vezes, você tem certeza? Tem certeza? Né? Enfim, comigo, é para mim. E aí foi muito legal, adorei fazer. E, cara, eu fiquei tão apaixonada, sabe? Porque, assim, eram todos adolescentes muito jovens, bem mais jovens do que eu. E, cara, Ed, eles não queriam saber quem eu era de fato, sabe? Eles não queriam saber o meu jeito, eles queriam ali que eu pegasse e falasse, né, das letras, falasse do que estava sendo composto. E, assim, o tema, né, era o tema, e aí eu tinha que avaliar o quanto aquilo estava realmente ligado ao tema que foi pedido, né, eu sei que cada batalha de slam tem o seu jeito, a sua forma, eu já tinha visto de outros jeitos, mas eu gostei muito dessa, sabe, então na realidade, assim, eu vejo o slam como outra possibilidade, e aí eu já te falo que, por exemplo, quando eu vi a live e senti que era o slam, eu pensei, cara, eu vou levar isso para a sala de aula. Eu vou levar isso como proposta. Então, assim, é importantíssimo. Daqui a pouco, o slam, eu não consigo colocar a rima em cima de uma base musical, mas eu posso fazer o slam e trazer a mesma ideia que uma letra de rap traz, sabe? A mesma reação fazendo poesia, cara, fazendo rima, sabe? E aí, assim, é a onda do momento, sabe? E aí a gente tem que ser muito, quem não sabe o que é slam vai atrás de saber, porque já tá há um tempo, né? O slam já tá acontecendo há um tempo no Brasil. Sim, já vem com um tempo. Então daqui a pouco, o que será slam? Cara, vai saber o que é, bota slam no YouTube, procura saber quem são as pessoas. E daqui a pouco tem muita mãe aí, tipo assim, que não sabe pra onde, agora não porque a gente tá na pandemia, mas que antes lá nas batalhas não sabia, mas pra onde que pra onde que essa menina vai? Que slam é esse, sabe? Aí eu posso dizer com toda certeza, é maravilhoso. Tem que fazer, sabe? E aí, o enriquecimento, porque para fazer poesia e falar de algo político dentro do slam, tu tem que buscar saber, né, Ed? Sim, tu tem que estar inteirado. Estudo, né, leitura. Então, só que uma coisa é eu e tu, né, fazer slam, uma coisa é um adolescente que vai lá e exatamente. Pensa melhor. E que às vezes, e até muito por isso,
às vezes a gente acaba desdenhando, até entre aspas, do adolescente, que tu olha, o que o fulano ali quer e tal, né, não sei o quê. E aí o fulaninho ali que a gente desdenha muitas vezes, ali estudando, tentando entender o assunto, o contexto, para fazer a rima dele lá e dar o recado, né? Exatamente. Então, aí é que entra a educação também, né? Não é só a educação formal, é através de uma cultura tu provocar na pessoa uma forma de buscar reflexão, dele buscar a escrita, dele buscar uma forma de criticar, de exaltar, de protestar, de reivindicar. Então, né, é totalmente dentro do que a gente está falando, conversando aqui hoje, assim, sim, né? É uma forma. Sutilmente já tá se ligando as coisas. Sutilmente elas estão se ligando. E é uma forma, e daqui a pouco o cara começa, sabe, é de uma das coisas que mais rola, assim, não é? A gente trouxe o slam como exemplo, o rap, a cultura hip hop, mas daqui a pouco o adolescente ele não tem noção nenhuma daquilo que ele quer pro futuro. Daqui a pouco ele acha a escola convencional um saco, sabe? Ele não quer estar dentro de sala de aula. Tô falando de mim, cara. Eu, na minha adolescência, eu não queria estar mais em sala. Quando eu descobri o rap, e hoje, quando um adolescente ele descobre o slam, ele passa a ver a educação e a forma de aprender de outro jeito. Daqui a pouco ele não consegue aprender e fixar no professor. Pensa, agora em pandemia, que é tudo online. Ele não consegue fixar, mas através do slam, cara, ele vai saber sobre empoderamento, ele vai saber sobre racismo estrutural, sobre o feminismo, sabe? Sobre a história do povo negro fazendo slam, fazendo rap, rimando, fazendo poesia. Então, daqui a pouco, assim, é da mãe, do pai, do responsável, sei lá, enfim, quem ficar ligado das coisas que estão acontecendo. O slam é tudo, eu sou louca, amo, adoro, sabe? Adoro. Sou fã. As evoluções, assim, que acontecem, e como o nosso povo é criativo. Fala muito, sério, né? Sabe, Ed? Muito. Sabe? Muito. Se apaixona. Carlinha, chegando no final. Né? Que pena. Agora, tipo assim, não, para aí. Agora sim, ó, tu me chamou aqui. A gente tu me chamou para me ouvir. Agora a gente tem que se encontrar quando passar pra gente tomar, tipo assim, tomar uma cerveja e poder falar sobre isso, cara. Falar sobre essas coisas. Com toda certeza. Eu acho que até o pessoal de casa ficou com vontade disso assim, não, depois que acabar essa live, a gente vai fazer um encontro pra galera poder conversar, porque é isso, né? Olha quanta coisa que a gente foi puxando a partir de um assunto, assim, a gente vai puxando tanta coisa. Deixar um abraço aqui pra Fernanda Aguilera, também dizendo que tá adorando a live, Jurema Duarte, Beto Souza, querido, né, mandando parabéns aqui pra gente também pelo assunto, tá curtindo bastante. Denise Xavier, todo mundo que comentou, compartilhou, que curtiu aí. Muito obrigado. Denise Xavier é minha prima. Botou ali as palminhas, os parabéns pra gente. Que bom. E, bom, né, não preciso rasgar mais cedo, que eu já rasguei pra ti. Eu acompanho a live que gente, ela faz as lives no Instagram, eu tô olhando. Ela faz a live no Facebook, eu tô olhando, curtindo. Porque é isso, assim, né? É a gente se admirar enquanto pessoa, porque é real, mas enquanto profissional, enquanto alguém que tem uma história, que tem um conteúdo para trazer, isso eu acho muito bacana, assim. Eu acredito que tu resumiu bem a tua história para caber do nosso tempo da live, mas eu admiro isso, assim, sabe? Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, de como elas chegam onde elas estão, e de como elas constroem uma trajetória muito bacana e que serve de exemplo, sim, né, para as pessoas. E tudo, uma trajetória muito bacana nesse sentido. Então, eu fiquei muito feliz quando eu te convidei, tu aceitou. A gente já tinha essa live, né, uma live marcada faz tempo, né, para a gente fazer, inclusive com a Nani, a mandar um beijo para a Nani também, ia participar com a gente. E que bom que a gente conseguiu trazer aqui no Imperadores, que é esse caldeirão enorme de cultura, de negritude e de tudo mais. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando em casa também curtiu a tua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Olha, Ed, tu me fez muito feliz, sabe? Eu procuro no meu espaço, sabe, de atuação no mundo, eu entendo que a gente está aqui para ser feliz, sabe? E feliz daquele que encontra as suas habilidades e delas junta com as felicidades dos outros, sabe? É assim que eu penso. E assim eu exemplifico a nossa atitude de hoje, sabe? O fato de ter me trazido para cá, para a página dos Imperadores, para poder falar sobre educação social, o papel do educador social de maneira sucinta, ligada à cultura hip hop, me fez muito feliz. Não tá entendendo, a pele vai ficar mais linda, sabe? Que bom! Maravilhosa, né? Sim, né? Porque até isso, que é papo para outra live, né? Com toda certeza.
Não, o que faz a gente brilhar, né? O que faz a gente ficar feliz? E às vezes não é só beijo na boca e uma cervejinha, né? São outras coisas mil que tem por aí, o leque é sabe? grande. E aí eu vou te vem muita dizer, coisa. com isso eu termino dizendo assim para ti que é isso que o povo negro precisa, sabe? Ele precisa ter consciência das suas habilidades, daquilo que ele é extremamente essencial. Eu sempre digo para os meus adolescentes, para os meus alunos, que é o seguinte, assim, ó, a gente precisa saber por que a gente veio no mundo, sabe? A gente tem que saber, né? Eu posso, sim, eu sempre digo para eles que quanto mais cedo a gente descobre as nossas habilidades, mais feliz a gente vai ser, um grande profissional, pai, mãe, enfim, a gente precisa descobrir as nossas habilidades. E é isso que eu acredito, sabe? E sou muito feliz, estou amando, adorei esse convite, sabe? Tu precisar, me chama para qualquer coisa. Sim, bom, a gente vai ter muito assunto, né, cara? Porque tu vê que eu vai puxando. Vai ter muito assunto. Pode ter certeza que tu vai participar aqui com a gente mais vezes. Tá muito bom, obrigado. Uma ótima noite, um ótimo final de semana para ti. Um beijo grande. Eu que agradeço. Obrigada, tá? Beijo, beijo. Galera, que live de hoje, hein? Que presentão para essa sexta-feira. A gente poder falar com o Renato Dornelles, né, um gênio do jornalismo gaúcho, né, que trouxe um assunto aí super bacana para a gente conversar, super importante. Agora a gente encerrando a nossa live com a Carla, falando de hip hop, falando de educação, a gente terminando assim, sorrindo, né, coisa boa a gente poder, né, chegar na sexta-feira, ter um papo legal com pessoas bacanas e encerrar assim, alegre, contente. Que bom, fico muito feliz. Mais uma vez, agradecer a todos que participaram na live de hoje, comentando, curtindo, compartilhando. Como eu falei lá no início, a gente faz as lives da Negritude para vocês aí de casa, para a gente poder se ligar, para a gente poder se aproximar. Né? Imperadores do Samba é a escola do povo, então ela tem que estar junto com o povo, tem que estar falando dos assuntos que o povo traz, dos assuntos que o povo comenta, e de tudo que é importante para a gente poder, né, ter uma consciência melhor, poder melhorar como ser humano, para a gente poder, né, uma visão de mundo mais ampla, mais concreta e sempre do bem, com toda certeza. Quero lembrar para vocês que, se vocês acompanharam, nessa semana, inclusive, eu vou botar aqui, e a partir do dia 6 de novembro, a gente vai ter o Quilombo Imperador, né? O evento que a gente sempre fazia lá na quadra, né? Todos os anos ali, a gente marcava a data e fazia em novembro. O Quilombo Imperador agora vai acontecer de forma virtual. Então, nos próximos dias, vocês vão acompanhar a programação que a escola está organizando, né? Ao longo do mês de novembro. Então, não vai ser só um dia de Quilombo Imperador. A gente vai ter vários dias de Quilombo Imperador para vocês aí de casa. Aquele evento que vocês viam na quadra, com o pessoal fazendo exposição, com as apresentações artísticas, com as rodas de conversa, tudo aquilo a gente vai ter, só que agora de forma virtual, né? Até porque a gente, na período de pandemia, a escola tem que ser responsável, né, pelas ações, então, todo esse cuidado. Mas a gente vai ter o Quilombo Imperador a partir de novembro, 3 de novembro, e toda a programação que vai ser divulgada aí nas nossas redes sociais. Então acompanhe o nosso Facebook, acompanhe o nosso Instagram, quem não tem o Instagram do Imperadores, entra lá no Instagram para poder acompanhar a programação que vai estar lá também. Vai ser muito bacana. E por conta do Quilombo Imperador chegando agora em novembro, a Live da Negritude vai dar uma pausa para a gente poder se organizar, para a gente poder montar todo o projeto, todo o esquema, apresentar o Quilombo Imperador. Então, a live de hoje, essa live de sexta-feira aqui, é a última live da Negritude que a gente vai fazer antes do Quilombo Imperador. Então, agora, no mês de outubro, a gente não vai ter um próximo encontro. Nosso próximo encontro vai ser em novembro, onde eu e mais outros amigos e queridos colegas de Imperadores do Samba vamos estar participando do Quilombo Imperador. A gente vai ter o mês todo para falar sobre as nossas questões de negritude, sobre empreendedorismo, sobre arte, sobre cultura, sobre diversos outros assuntos que vocês acompanham, que vocês já acompanharam, que vocês vão acompanhar aqui no canal do Imperadores do Samba, certo? A partir de 6 de novembro, então, Quilombo Imperador ao vivo,
né, aqui na Imperadores. Como eu falei, acompanhem nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Acessem lá que vai ter as informações todas do Quilombo. E eu quero muito agradecer, então, a todos que acompanharam a live da Negritude. A gente começou a live final de junho ali, julho, então a gente fez aí praticamente 4 meses, né, de lives, né, nas sextas-feiras, nem todas, mas procurando ter uma regularidade de lives, e eu fico muito contente de poder contar com a participação e o carinho de vocês aqui na sexta-feira, acompanhando o nosso bate-papo, acompanhando nossas discussões. A gente volta, né, posteriormente, né, a conversar, a bater esse papo nas sextas-feiras, que é tão bacana, né, quando a gente consegue trocar ideia com gente tão querida que tem muita coisa boa para compartilhar. Certo, gente? Então, só para reposição dos recadinhos, amanhã, live das crianças, né, Projeto Mini Divas ao vivo, 13h30 da tarde, aqui no Facebook do Imperador. A partir de novembro, Quilombo Imperador ao vivo, nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, nosso Instagram e tudo mais, tá certo? Um beijo grande para todos, muito obrigado pela parceria de vocês, pela companhia de vocês, eu fico muito contente de poder estar aqui dando a cara, né, e sendo a cara de Imperadores junto com vocês aí, recebendo nossos convidados. Até a próxima. Vamos preparando aí que o Quilombo Imperador vai vir, hein? A gente vai esperar todo mundo aqui curtindo com a gente. Um beijo, ótimo final de semana, ótima sexta-feira. Até a próxima.